Bom dia, Alexandre. Você, por enquanto, é o único que entrou aqui. Bom dia. Estou começando a gravação aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uns 2 ou 3 minutos, ver se chega mais alguém, porque a primeira parte da aula nós vamos corrigir a prova, tá bom? Então aguarde um minutinho. Certo, também vou divulgar lá no grupo o link. Bom, nós vamos começar de qualquer forma, não dá para esperar mais muita gente, não. Vamos dar uma olhadinha nas questões que nós temos aqui. Não, não é aqui, não. Peraí. Bom, pessoal, é o seguinte, essa prova nossa foi feita naquele questionário disponibilizado no AVA, e eu
creio que a ordem das perguntas lá seja igual à ordem que eu vou apresentar para vocês aqui. Eu acho que isso ele não troca, não. Mas as alternativas, com certeza, eu sei que ele troca. Então, se eu coloquei a alternativa certa era A, ele pode ter colocado C e assim por diante. Ou seja, e para cada um de vocês pode ser que haja uma alternativa diferente de resposta. Então, nós não vamos nos preocupar com a alternativa, certo? Se é C, se é D, mas vamos ver o que está escrito na alternativa, tá bom? Vamos pensar nisso, nessas questões aqui. Então, vamos lá. Primeira, primeira questão. Só um instantinho, gente. A forma mais comum para se estabelecer as propriedades de um material é realizar ensaios com um corpo de prova feito do material analisado. Vários tipos de ensaios são empregados e cada um obtém dados para um conjunto de análises. Um dos mais utilizados é o ensaio de dureza, que permite obter a dureza aproximada do material, além de, em alguns casos, permitir obter outras propriedades como a resistência à tração. Existem vários ensaios de dureza, cada um realizado com penetrador diferente e cargas próprias. Sobre os ensaios de dureza, então avalie as asserções a seguir e a relação entre elas. Bom, nesse tipo de questão, são duas afirmações, você vai analisar cada uma delas independentemente e verificar se elas são verdadeiras ou falsas, né? Então, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa, etc. Se você chegar à conclusão de que as duas são verdadeiras, então você vai verificar se a segunda justifica a primeira, tá bom? Esse tipo de questão é assim, bom, vocês já fizeram vários tipos de provas assim, né? Mas de qualquer forma é bom frisar bem como é que funciona, né? Então vamos ver a primeira afirmação. O ensaio de dureza Brinell utiliza um penetrador em forma esférica e é um dos mais empregados. Bom, isso é verdade? Sim ou não? Sim, né? Isso está correto. O ensaio de dureza Brinell utiliza um penetrador em forma esférica também. E ele é um dos mais empregados que existem realmente, por causa da simplicidade dele e dos resultados que normalmente são bastante confiáveis, né? Segunda afirmação. O resultado do teste é fornecido com unidade de tensão, megapascais. Isso também é verdadeiro, também é verdade. Porque você pega a carga que está sendo aplicada e divide pela área onde essa carga está sendo aplicada. A teoria do ensaio Brinell é essa, tá? Então, o resultado da carga vai ser força dividido por área, que é a unidade de tensão, né? Ou seja, Pascal. No caso aqui, nós estamos falando de megapascais, porque é um resultado bastante grande, né? Porque um Newton é uma unidade muito pequena, né? Você pega um Newton e divide por um metro quadrado, aí não dá praticamente nada mesmo, né? Então, a unidade é em megapascais. Bom, então as duas são afirmações verdadeiras. Agora nós temos que dizer o seguinte, olha, o ensaio de dureza Brinell utiliza um penetrador de forma esférica e é um dos mais empregados porque o resultado do teste é fornecido com unidades de tensão? Essa é a pergunta que você tem que fazer agora. Resposta: não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? São somente duas situações, mas uma não, a segunda não justifica a primeira. Então a resposta certa é essa que nós estamos vendo aqui. Ó. As duas asserções são propostas verdadeiras, mas a asserção 2 não é uma justificativa correta da asserção 1. Tá bom? Também a qualquer instante, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. É só ativar o microfone e falar comigo, não há problema nenhum. Vamos ver a segunda afirmação, a segunda questão, né? Tem gente com problema aqui para entrar no grupo, só um minutinho, gente. Pronto, vamos lá para a segunda, então.
quando se efetua um ensaio de dureza em um material, espera-se encontrar um valor de dureza preciso e confiável, mas nem sempre isso é possível. O resultado depende do ensaio escolhido e muitas vezes da própria dureza do material. Mesmo a condição do material, se ele está recozido ou encruado, por exemplo, influencia no material, no resultado. Então, sobre os ensaios de dureza, considere as seguintes asserções. 1. O ensaio Rockwell apresenta várias escalas que se sobrepõem em alguns trechos. Tá, isso é verdade, né? Rockwell tem Rockwell A, B, C, D, tem várias escalas do ensaio Rockwell. Em cada uma se usa um penetrador diferente, tá? As condições são diferentes. E eles são recomendados para situações diferentes, né? Então a primeira afirmação está correta. A segunda, o ensaio Vickers só se aplica a materiais de baixa dureza. Não, negativo, ele pode ser usado em qualquer tipo de material. O ensaio NUP dá o resultado em megapascais. Também não, ele é semelhante ao Vickers em termos de resultado, né? Não está correto isso. Aliás, bom, então aqui no caso, somente a primeira afirmação é correta, né? Nas minhas alternativas seria a alternativa C. Mas vale ressaltar aqui isso que está escrito ali na questão, que é bastante importante, que é o seguinte, olha, o resultado que você vai colher do ensaio depende muito do material, da dureza. Então, se você vai fazer ensaio num corpo de prova e você não tem certeza de como foi produzido aquele corpo de prova, então o resultado que você vai obter não serve para absolutamente nada. Quero dizer com isso é o seguinte, quando você pega um material e aplica um tratamento térmico nele, um recozimento, por exemplo, ou você aplica uma têmpera, então o resultado de dureza dele muda completamente, mas completamente, os valores mudam demais, demais. Então, é muito importante que ao fazer um ensaio de dureza, você saiba 100% quais são as condições em que aquele corpo de prova foi feito, tá? A própria produção do corpo de prova, né? Se ele foi produzido somente por fundição ou se ele sofreu usinagens posteriores, isso tudo influencia também na dureza do material, porque uma usinagem, se você pensar bem como é uma usinagem, causa um encruamento no material. Então, ela por si só já endurece o material um pouquinho. Então, é preciso você ter certeza de como foi feito o material. Existem normas que regram isso, né? Então, se você um dia quiser fazer um ensaio para ver a dureza do material, não é só cortar o material, botar na máquina e verificar o resultado, de jeito nenhum. Então, você tem que seguir as normas e com as normas aí você vai poder pegar um resultado que você pode comparar com outros da literatura para ver como é que é o seu material, tá certo? Isso é bastante importante, gente. Vamos para a terceira. Em ensaios de tração são obtidos dados de esforço e alongamento do corpo de prova, de forma que seja possível levantar a curva tensão-deformação do material. Com os dados dessa curva, várias informações podem ser obtidas, como a resistência à tração, a resistência ao escoamento e outras mais. Com relação a essas propriedades, os ensaios, considere as seguintes asserções e a relação entre elas. Primeira afirmação: materiais muito duros não apresentam região nítida de escoamento e se rompem ao invés de escoar. Isso é verdade ou não, gente? Isso é verdade. Se você pegar um corpo de prova, por exemplo, de ferro fundido, e botar numa máquina de tração e fizer um ensaio, você vai ver que o que ela tem de deformação é muito pouco, é praticamente zero. O corpo de prova se rompe direto praticamente. Ele não tem deformação que possa ser considerada uma deformação realmente, tá? Então, quando o material é muito duro, acontece isso. Agora, se você, por exemplo, fizer ao contrário, né? Se você fizer um ensaio num corpo de alumínio, digamos assim, né? Então você vai ver que a máquina começa a puxar, chega um ponto em que ela começa a esticar aquilo que parece. Não sei se você já viu o pessoal fazendo bala de coco, né? Você puxa, o negócio estica, vai esticando, assim, é a mesma coisa. Por quê? Porque o alumínio
Nesse exemplo, alumínio é um material muito dúctil, né? E a dureza dele é muito baixa, a resistência dele é muito baixa também, né? Aliás, acho que não sei se eu já citei isso para vocês, mas se não citei é bom vocês saberem, né? Você tem aí as grandezas seguintes, você tem resistência à tração e dureza que andam juntas, né? Quando você aumenta uma, você aumenta a outra. E dutilidade e resistência ao choque que andam junto também. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E as duas primeiras andam ao contrário das duas segundas que eu citei, ou seja, quando você aumenta a dureza, você diminui a dutilidade, tá? E assim por diante. Então é sempre bom você ter em mente isso, que essas quatro grandezas andam sempre juntas, duas a duas e em sentido contrário, as duas primeiras das outras duas, tá bom? Isso é muito importante. Bom, então a primeira afirmação, voltando à nossa questão 3 aqui, a primeira afirmação é correta, tá? Vamos ver a segunda agora. Dureza grande significa dutilidade baixa. Bom, eu acabei de responder isso, né? E é verdade, realmente é verdade. Bom, então as duas são verdadeiras. Agora falta decidir se a segunda afirmação é o que justifica a primeira, tá? Bom, o fato de a grandeza de dureza grande significar utilidade baixa não é o que faz com que os materiais duros se rompam ao invés de escoar. Não é o que justifica, tá? Então, o que nós temos como resposta é, no meu caso, a C, né? As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a asserção 2 não é uma justificativa correta da asserção 1, tá bom? Vamos para a quarta pergunta. Para se conhecer uma substância, com frequência são traçados os gráficos de estado físico em função da pressão e temperatura. São os diagramas de fase unários. A figura a seguir ilustra esse tipo de diagrama para o H2O. Sobre H2O, então, considere as seguintes asserções. Gente, H2O é água, né? Por que não está escrito água em vez de H2O? Alguém pode me dar uma estimativa de por que está escrito isso? Bom, acho que está todo mundo dormindo aí pelo jeito, né? Vamos Tá lá, de não, qualquer forma. Eu vou explicar. Porque a água é o H2O, mas em estado líquido. Quando ele está em forma de gelo, ele não é chamado de água, é chamado de gelo. Quando ele está em forma de vapor, ele não é chamado de água, ele é vapor da água. Então, só para ficar a nomenclatura mais correta, é que está sendo chamado de H2O. Tá certo, gente? Bom, então vamos lá, vamos ver as três afirmações que existem aqui, ó. Na linha OA é possível ter sólido, líquido e gás simultaneamente. Ó, a linha OA é essa daqui, ó, tá? Que vocês devem estar vendo aí. Então veja, na verdade, sólido, líquido e gás ao mesmo tempo só existe em um ponto do material. Quem sabe o nome desse ponto? É ponto triplo. Boa, exatamente. É o ponto triplo da água. Triplo não é por acaso que tem esse nome, né? Porque naquele ponto exatamente, que é aqui onde está a letra O, aqui, ó, naquele ponto você tem convivendo simultaneamente de maneira estável o sólido, o líquido e o gás. Então você vai ter água, vai ter gelo e vai ter gás, vapor d'água simultaneamente no ponto O. Na linha OA, não. Na linha OA você pode ter sólido e gás, né? Mas não líquido, tá bom? Então a primeira afirmação está errada. Vamos ver a segunda. Se for considerada a substância a uma pressão de 0,004 atmosferas, a menos 30 graus, e ela for aquecida até chegar a 20 graus, então ela passará de sólido a gás sem passar pelo estado líquido. Então vamos ver, ó, essa pressão de 0,004. 0,004 ela está por aqui, está abaixo da metade aqui, ó, entre essa distância aqui, ó, tá? O gráfico aqui é logarítmico, né? Então ele está abaixo da metade. Então seria aqui, ó, ele vai começar mais ou menos na ponta dessa curva aqui, ó, e vai andar para a direita. Então, qual é o caminho que ela faz? Ela pega aqui, ó, tá certo? Então você tem aqui, ó, o sólido, né? E ela vem para cá e ela não entra nessa região de cima aqui. Então você vem com ela aqui, ela vai passar
de sólido para gás diretamente, então ela não passa pelo estado líquido. Então está correta a segunda afirmação. Certo, gente? Se alguém tiver qualquer dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, não há problema, viu? Vamos ver a terceira agora. A temperatura de menos 10 graus, se for feita uma compressão da substância a partir de 0,001 atmosfera até 1000 atmosferas, ela passará de gás para sólido e depois passará para líquido. Então, vamos ver, ó, menos 10 graus é essa linha aqui, ó. É essa linha aqui, ó, esse tracinho aqui, ó. Então, se ela partir de 0,001, que é exatamente onde está o eixo aqui, ó, né? Até 1000 atmosferas, até lá em cima, ó. Então, você sai daqui e vem até aqui em cima, aqui onde está o meu cursor, tá? Ela vai passar o quê? Ó? Ela começa com de gás, aí ela passa para sólido, e no finalzinho do trecho aqui, ó, ela vai passar para líquido, tá certo? Então, por incrível que pareça, está correta essa afirmação. É uma transformação bem maluca, mas é verdadeira. Então, um vapor d'água, né, com uma pressão muito baixa, e a menos 10 graus, você vai comprimindo e mantendo a temperatura, né? Você vai ter aquele vapor d'água passar para gelo e depois passar para líquido, tá certo? Então é bem curioso isso, né? Algo que foge daquilo que a gente acha que é natural, né? Mas é verdade. Então a segunda e a terceira afirmações são corretas. Então nós vamos procurar nas nossas afirmações certas, nas nossas alternativas e ver qual é a correta, né? Então no meu caso aqui é a afirmação, é a alternativa A. Mas tá, professor, essa situação do autor aí, tá em parte do livro. Eu procurei e não achei nenhuma situação parecida que eu pudesse responder essa questão. Bom, na verdade você não precisa de livro nenhum, você precisa olhar a figura. Olha o que ele diz aqui, ó. Na linha OA é possível ter sólido, líquido e gás. A linha OA está aqui, ó. Ela vem daqui para cá. Deixa eu ver se eu amplio isso daqui. Espera um pouquinho só. Acho que melhorou um pouquinho, ó. OA, tá vendo? Nessa linha você tem sólido em cima e vapor d'água embaixo. Ele está afirmando que tem líquido também. O líquido está restrito aqui, ó, essa região. Então, você não precisa saber nada, você precisa olhar o gráfico só e interpretar. A segunda, olha aqui, ó, você tem uma substância, uma pressão de 0,004 atmosferas. É mais ou menos a ponta dessa curva aqui, ó. Há uma temperatura de menos 30 graus. 0, menos 10, menos 20, menos 30 seria aqui assim, ó. É um pouco para cima dessa ponta aqui, ó. Aqui assim mais ou menos, ó. Então você pega aqui, ó. For aquecida até chegar a 20 graus, ela vai daqui para cá, ó. Ela não vai entrar na região líquida. Tá? Então ela vai passar de sólido a gás sem passar pelo estado líquido, tá? E a terceira, temperatura de menos 10, que é aqui, ó. Aqui, ó. Ela está a 0,001 atmosferas, que é exatamente o eixo aqui, ó. Vai até 1000 atmosferas, que é o outro eixo lá em cima. Então você vai fazer essa trajetória daqui para cima em linha reta. Então olha só, você vai partir de vapor d'água, aqui nessa região você passa a ter sólido e aqui você passa a ter líquido até chegar lá em cima. Então, tudo isso você pode ver pelo gráfico mesmo, é a interpretação do gráfico. Mas o livro fala disso, né? Não fala exatamente dessa curva, mas deixa eu ver uma coisinha aqui. Em relação a essa terceira afirmação, Veja bem, o livro fala eu não sei em que capítulo está isso aqui. Espera um pouquinho, deixa eu só localizar isso. Só um instantinho. Página 59.
Se vocês olharem esse gráfico, é exatamente o mesmo que está lá. A escala é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. É o mesmo gráfico, tá certo? Tá aqui, ele não fala disso, se você pegar nisso, você vai conseguir tal coisa e tal. Não, mas é só você seguir o gráfico. Leitura de gráfico é importantíssima para o engenheiro. Então você tem lá aqui o eixo X, tem aqui o eixo Y, que é temperatura, aqui é pressão. Então, dado uma pressão e uma temperatura, então você descobre em que estado está o H2O naquele momento, tá certo? Então é só você seguir para cima ou para a direita e você vai fazer a trajetória toda do material. Tudo bem? Aqui está explicando esse gráfico, como é que funciona, né? Como é que é um diagrama de fases unário. Dê uma lida lá, e se vocês precisarem, ele tem algumas referências aqui, ó. Deixa eu ver onde é que estão as referências. Ó, ele dá algumas dicas aqui de vídeos que podem ajudar, né? Aqui ele fala desse livro que é muito bom, né? Askland e Wright, de 2014. Eu acredito que esse livro existe na nossa biblioteca virtual, ou mesmo na biblioteca física lá na faculdade, eu acredito que exista isso aqui também, tá bom? Então aqui ele explica todos os detalhes e tal, aqui, ó. Então ele explica muita coisa aqui, vale a pena você dar uma olhadinha com mais cuidado aqui. Bom, aquela foi a quarta, vamos ver a quinta agora, né? Quinta, as ligas ferro-carbono formam os aços e os ferros fundidos, apenas com a variação do teor de carbono. Então, isso é bom vocês terem sempre em mente isso, gente. Ó. A diferença entre ferro fundido e aço é apenas o teor de carbono, tá? Acima de 2% é considerado ferro fundido, abaixo de 2% é considerado aço. Mas, mesmo assim, existem faixas de teor de carbono que são válidas, são comercialmente encontradas, né? Por exemplo, é muito difícil você ver um aço com 1,9% de carbono. É muito raro ver um negócio desse. Assim como o ferro fundido com 6% de carbono é muito raro também, tá? Então você tem que ver quais são as faixas comerciais que existem. Isso porque se um dia você for projetar um equipamento qualquer, uma das coisas que você vai fazer, como eu já conversei com vocês sobre isso, né? Uma das coisas que você vai ter que fazer é definir qual é o material com o qual vai ser feita aquela peça, né? Ele vai ser feito de aço, de alumínio, etc. Então você tem que ter certeza disso. Olha, lógico que você não vai começar especificando o material, você vai começar especificando as propriedades que você deseja do material, né? Você vai fazer um eixo, por exemplo, e você vai dizer o seguinte: esse eixo tem que aguentar uma tensão de flexão de 200 megapascais, né? Nessa situação. Ou ele tem que aguentar uma temperatura de tanto sem perder as propriedades. Você vai listando aquilo que você precisa e a partir disso, das suas necessidades, você vai excluindo os materiais que não servem. No final, você vai ter uma lista lá de 10, 15, 20 materiais possíveis, né? Aí você vai excluir aqueles que são muito caros para a sua aplicação, né? Por exemplo, você está fazendo uma aplicação para um carro. Então, você não pode botar um eixo que seja feito de um material extremamente caro lá, né? Que senão, comercialmente, não fica viável. E assim por diante. Aí você vai cercando o material até chegar naquele que você deseja, tá? Mas então é importante vocês saberem quais são os materiais que estão disponíveis no mercado e como é que eles funcionam, tá bom? Então, continuando aqui, né? Esse teor de carbono, entretanto, somente vale até 6,7%, pois acima disso as ligas não são comercialmente utilizáveis, como eu disse a vocês. Várias transformações podem ocorrer em função do teor de carbono e da temperatura. Considere as seguintes asserções. Então vamos lá, 3 afirmações, vamos ver quais estão corretas, né? Um aço hipoeutetoide a 600 graus contém em sua estrutura apenas perlita e ferro alfa. Apenas perlita e ferro alfa. Um aço hipoeutetoide a 600 graus. Deixa eu ver onde é que nós vamos encontrar isso daqui.
Deixa eu ver aqui, peraí. Página 91 começa, né? Vamos procurar isso, então. Ó, nós podemos até olhar esse gráfico aqui, ó, por exemplo, né? Qual é a afirmação? Vamos pegar a afirmação aqui. Um aço hipoeutetoide a 600 graus contém estrutura apenas perlita e ferro alfa. Peguem um livro de vocês, tá? É interessante vocês acompanharem essa resolução com o livro de vocês aí. A 600 graus, aço hipoeutetoide é que está nessa faixa, antes do 0,76. Esse é o ponto hipoeutetoide, tá? Então, quer dizer que ele está aqui, ó, nessa região aqui. O que acontece? Olha só, você tem somente o ferro alfa e ferrita, realmente é o que nós temos aqui, ó, tá? Bom, qual é a outra afirmação que nós temos? Vamos aproveitar o gráfico que está aqui, ó. Um aço com 0,3% de carbono a 730 graus contém em sua estrutura apenas austenita e ferro alfa, 0,3% a 730 graus. 0,3%, então 0,3 está por aqui, ó. 730 graus. Ó, aqui é 727, ele está um pouquinho acima, ele está dentro dessa região aqui, ó, tá? O que que tem aqui, ó? Ferro alfa mais austenita, não é isso? Ferro alfa mais austenita, exatamente. Então a afirmação está correta. Então as duas primeiras estão corretas. Vamos ver a terceira. Um ferro fundido com 4,3% de carbono a temperatura de 1150 graus contém em sua estrutura apenas austenita e cementita. Então, 4,3%, 1150 graus. 4,3 está por aqui, ó. 1150, essa aqui é 727, 1150 ele está por aqui, ó. Onde está o meu cursor. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter perlita e cementita. Perlita e cementita é o que ele vai ter. O que é que ele tem aqui? Está escrito aqui austenita e cementita. Então está errado. Tá certo? Então, voltando lá ao questionário. Então, as duas primeiras afirmações estão corretas e a terceira está errada. Então, nas minhas respostas, seria a alternativa B a correta. Tá bom? Veja que isso também é só uma questão de interpretar gráfico, tá? Não é necessário que você tenha conhecimento prévio nem nada. Você vai até o gráfico e vê o que está escrito lá, simplesmente isso. Vamos ver a sexta questão agora. Diagramas de fase isomorfos binários são aqueles que tratam de uma liga que contém apenas dois componentes, sendo ambos totalmente solúveis nos estados líquido e sólido. Sobre esses diagramas, pode-se afirmar o quê? Então vamos ver essas 5 afirmações que nós temos aqui, ó. Primeira, quando no estado líquido, a substância apresenta apenas uma fase bastante homogênea. Isso é verdade, né, gente? Porque esse é o conceito dessa liga, né? Porque a liga é totalmente solúvel em um componente e no outro. Por exemplo, níquel-cobre, né? É exatamente isso que acontece. Você não distingue que tem dois componentes. Você olhando, só vê um componente, né? Então é uma fase só. Vamos ver a alternativa B. Esses diagramas podem aplicar-se para mais de duas substâncias, desde que todas sejam completamente solúveis umas nas outras. Não, se o diagrama é binário, ele é para dois componentes. Não pode ter mais do que dois. C. Linha de amarração
É uma linha horizontal que permite calcular a composição da liga em qualquer região do diagrama e se estende do início ao fim do diagrama. Não, gente, a linha de amarração é uma linha horizontal que permite calcular a composição da liga, sim, mas só na região líquida, na região onde coexistem as duas fases, né? E ela se estende do início até o fim da linha sólidos e da linha líquidos, tá? Então, essa afirmação está errada. A C está errada. D. Nesses diagramas pode haver até duas fases sólidas em equilíbrio. Não, na verdade ele só tem uma fase que fica em equilíbrio, né? Como é o que está escrito na alternativa A, né? Somente uma fase homogênea, não pode haver duas fases em equilíbrio. E a alternativa E, entre as linhas sólidos e líquidos, somente existe líquido e um dos elementos componentes. Não, nada disso, né? Existem os dois elementos, né? Sempre os dois elementos. Então a afirmativa E também está errada. E a nossa afirmativa certa, no meu caso aqui, é a alternativa A. Eu não sei de vocês como é que seria, tá bom? Vamos ver a sétima questão agora, tá? Quando uma liga de dois componentes forma mais de uma fase no estado sólido, seu diagrama de fases é chamado de diagrama de fases eutético binário. Diferentemente da outra, né, gente? Que só tem uma fase única que você distingue, né? Sobre esses diagramas, considere as seguintes asserções. São empregados para analisar uma liga entre dois componentes, quer dizer, esses diagramas são empregados para se analisar uma liga entre dois componentes que não são totalmente solúveis um no outro. Sim, isso é verdade, né? É para isso que eles servem realmente, né? Por exemplo, ferro-carbono, né? Segunda afirmação. Esses diagramas sempre contêm um ponto eutético que determina que acima de sua temperatura tem-se líquido somente e abaixo sólido somente. Isso é verdade também. Se você olhar no ponto eutético do ferro-carbono, por exemplo, você vai ver exatamente isso que acontece. Terceira afirmação. A linha líquidos sempre separa a fase líquida da fase gasosa. Tá certo? Não, a linha líquidos separa a fase líquida da fase sólida. Se tivesse escrito sólida ali, você poderia considerar certo, mas como está escrito gasosa, então está errado. Bom, então nós temos que as duas primeiras são corretas, tá certo? Somente as afirmações 1 e 2 são corretas. Então no meu caso aqui, seria a alternativa B. Oitava questão. Quando se efetua um ensaio de tração em um corpo de prova, obtém-se a curva tensão contra a deformação característica do material. A curva obtida é a curva de engenharia. Entretanto, existe também a curva verdadeira, que leva em conta a tensão verdadeira e a deformação verdadeira. Sobre a curva verdadeira, considere as seguintes asserções. A tensão verdadeira fornece um valor mais exato do valor da tensão do que a tensão de engenharia. Isso é verdade, gente? Sim. Sim, exatamente, é verdade, né? Por quê? Se você olhar um gráfico que tem essa curva de deformação, só um minutinho, vou tentar colocar em algum gráfico aqui para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Ó, achei um gráfico aqui, deixa eu colocar para vocês esse aqui. Isso está no livro, a figura 1.24, que está na página 36 do livro de vocês. Sugiro que vocês abram lá para ver. Então, nós temos aqui uma curva tensão-deformação para o aço 1020, que é um aço
extremamente comum, talvez seja o material mais comum de se encontrar na nossa sociedade, tá? Então, olha, a curva de engenharia é essa curva de baixo que foi obtida no ensaio de tração, tá? Então, vem aqui, ó. Se você pensar bem, se você olhar assim, tem algum... Aqui o ponto de fratura é esse ponto preto aqui da extremidade. Você está deformando o material. Pensa o seguinte, você acha que tem algum sentido você diminuir a tensão e depois ele se romper? Então, parece que não tem muita lógica acontecer nisso, né? E por que a curva é desse jeito? Porque a curva pega o esforço da máquina que ela está fazendo, tantos newtons que ela está puxando, né? Você vai regulando a força e ele vai calculando a tensão, né? Mas ele para calcular a tensão, ele divide isso pela área original do corpo, tá? Então, quando você divide pela área original, ela faz isso realmente. Mas acontece que a área do corpo, ele sofre aquele empescoçamento que você deve ter visto, né? Deve se lembrar. Ou seja, ele vai ficando com uma área menor. Então, na verdade, a tensão continua crescendo, tá? Ela continua crescendo desse jeito. É por isso que você tem essas duas curvas. Então, a curva de referência que nós usamos é essa daqui, tá? Conhecida naturalmente, mas a tensão verdadeira é essa daqui, levando em conta a área momentânea que você tem. E aí ele se rompe nesse ponto aqui, onde você tem uma tensão bem mais alta do que a que está mostrada aqui. Tá claro para vocês isso, gente? Isso é importante vocês entenderem, hein? Então a 1 está correta. Vamos ver a segunda. A força de tração é dividida pela área real do corpo de prova em cada instante da deformação. Que bom que a minha explicação já falou disso, né? Então a segunda também é verdade, tá? Bom, as duas são verdadeiras. Então agora nós temos que verificar se a segunda justifica a primeira, né? Nós temos a segunda aqui, ó. Vamos ver se ela justifica a primeira. Então, como a força é dividida pela área real do corpo, isso faz com que a tensão verdadeira tenha um valor mais exato do que a tensão de engenharia? Sim, gente, exatamente. Então, as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da 1. Então, essa é a resposta correta aqui. Ficou claro para vocês a diferença entre tensão de engenharia e tensão real? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Isso é bastante importante, gente. Porque essa curva que eu mostrei para vocês agora é algo que quem é mais ou menos leigo nessa área de ensaios e resistência e tudo mais, talvez não entenda essa curva, né? Por que ela faz uma curva para baixo, né? Então aí você já sabe como responder a isso, né? Você já não vai passar vergonha quando tiver com seus colegas médicos explicando isso daí, né? Então vamos lá, vamos ver a 9ª questão agora. A curva tensão-deformação de metais é normalmente obtida a partir de ensaios de tração em corpos de prova padronizados feitos do metal em estudo. Lembrando que não é só fazer o corpo de prova com dimensões padronizadas, né? A forma de obter o metal também tem que ser padronizada, como expliquei para vocês, né? O tratamento térmico afeta bastante a resistência. Qualquer tipo de encruamento, ou seja, você dá uma pancada no material, você muda a dureza e muda a resistência também. Então, tudo isso tem que ser controlado para você conseguir fazer um corpo de prova que seja viável e que dê resultados confiáveis, tá bom? Então, continuando aqui, ó. A figura a seguir esquematiza uma dessas curvas, que é tensão-deformação de um material aí, né? O valor de σe no eixo Y da figura, tá esse valor aqui, ó, indica a tensão de σe aqui, aliás, ó. Indica a tensão de escoamento do material. Sobre os valores de tensão de deformação para metais, considere as seguintes asserções. Então vamos lá. Primeira, no caso de materiais muito duros, como o ferro fundido, não se define uma tensão de escoamento. Bom, isso é verdade, né, gente? Nós já falamos sobre isso, porque a curva do ferro fundido, ela vem até o ponto P aqui, ó, e acaba. Ela acaba aqui a curva, porque ele se rompe naquele ponto, tá? Então é verdadeiro. Aliás, por que é feito... Vocês sabem por que é feito esse ponto aqui, ó,
2 milésimos de deformação, aí você pega isso e traça uma curva para lá, porque começa a deformação aqui, né, essa deformação plástica, e ela não é algo fácil de distinguir onde ocorre, né? Então, o que você faz? Isso é para esses materiais, né? Você pega 2 milésimos no gráfico, né? Coloca aqui 2 milésimos e traça uma curva paralela à curva que você está obtendo. No ponto onde cruzar, esse ponto nós chamamos de tensão de escoamento. Isso quer dizer que, se estiver abaixo dessa tensão, em teoria, você está com a tensão aplicada. Você tira a tensão, o corpo volta à situação anterior. Tá bom? 2. A inclinação da reta mostrada é o módulo de elasticidade do material e possui as mesmas unidades de tensão. Então, ele está dizendo, né, que essa inclinação aqui, esse ângulo, é o módulo de elasticidade. Bom, é fácil, né? Só você pensar na equação, né? Sigma é igual a E epsilon, né? Então, sigma é isso daqui, epsilon é a deformação, e E é o ângulo dessa aqui, justamente está correto. Então, é isso mesmo, né? A inclinação da reta é o módulo de elasticidade. E como a deformação aqui, o epsilon, é dado em adimensional, né? Ele é a deformação relativa, então ele não tem dimensões, ou seja, a tensão tem a mesma dimensão do módulo de elasticidade. Então, isso é correto também. Terceira, quando se aplica uma tensão em um material, dentro da zona elástica, e ao retirar a tensão haja um tempo para a recuperação completa do material, esse fenômeno é conhecido como anelasticidade. Isso é verdade, gente. É um fenômeno que ocorre. Você está tracionando um corpo, né, dentro da zona elástica ainda. Aí, de repente, você tira aquela tensão. E ele leva um tempo que se nota, né, não é instantâneo, praticamente instantâneo. Para retornar à situação original, o nome desse fenômeno é anelasticidade. E tem que ser levado em conta dependendo da aplicação que você vai dar para o seu material, né? Porque você tem que se conscientizar de que ele não vai retornar às dimensões originais instantaneamente, ele leva um tempo, ele tem um tempo de resposta. E se isso for um problema para o seu sistema, para a sua peça, você tem que tentar achar uma alternativa, ou outro material, ou mudar a composição dele, ou mudar as temperaturas. Tem que achar uma solução, tá bom? Então vejam, no nosso caso aqui, né, nessa questão 9, as 3 afirmações estão corretas, então na minha distribuição de alternativas, a alternativa certa é a E aqui para mim, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu alguma coisa aqui? Pode falar. Beleza? Então vamos lá para a nossa última questão, que é a 10ª. Eu falei agora há pouco do diagrama cobre-níquel, né? Ele está mostrado aqui, né? Então, considere o diagrama isomorfo binário de cobre-níquel mostrado na figura a seguir, né? Isomorfo binário. Isso quer dizer o seguinte, é binário porque tem 2 componentes só, né? No caso aqui, cobre-níquel. Isomorfo quer dizer que eles são totalmente solúveis, um no outro, e você não nota que existem 2 componentes ali quando você olha aquela substância, tá bom? Então vamos lá. Esse diagrama mostra os efeitos da temperatura e da composição da liga nas fases dos 2 componentes. Sobre essa figura, então, podemos afirmar sobre o ponto B. Ponto B é esse que está aqui dentro, ó. Tá bom? A composição da liga é aproximadamente 42% de níquel e 58% de cobre, que é o valor que está mostrado aqui, ó. Não, tá errado, né? A composição dele é essa que está aqui, ó, né? Que é uns 35% de níquel. Deixa eu ver aqui, peraí. Composição de níquel. E 65% de cobre, né? Segunda, alternativa B. A fase líquida possui aproximadamente 32% de níquel e 68% de cobre. É a linha de amarração, gente, que nós vimos lá em cima. Você pega aqui, ó, o material nessa posição, aí você caminha para os lados aqui, né? Então você tem a linha sólidos aqui e a linha líquidos aqui. Então quando você pega aqui, ó, encontra aqui a parte da linha líquidos,
na hora que você desce, você tem a composição do líquido, né? Então, você tem 32% de níquel, que aqui é a porcentagem de níquel, né? E a diferença para a unidade, que é 68%, é cobre, tá certo? Então, traz para cá, puxa para baixo, e aí você tem 32% de níquel e 68% de cobre. E aí tem as outras afirmações que estão erradas, mas vamos ver, né? A fase sólida possui aproximadamente 32% de níquel e 68% de cobre, que eles são os mesmos valores, então está errado. A fase sólida deveria vir para a direita e puxar para cá. Então ela tem aqui os 42% de níquel e 68% de cobre, tá? 58, perdão, 58, não 68. Vamos ver a D agora. A fase sólida possui aproximadamente 35% de níquel e 65% de cobre. Não, ela está aqui, né? É o tal do 42 aqui, 42 e 58, aproximadamente. A fase líquida possui aproximadamente 32% de cobre e 68% de níquel. Não, ela está aqui, ó. É essa a resposta certa aqui, ó. Tá certo? Então a resposta certa é a alternativa B. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Por favor, é só perguntar. Então essa foi a nossa prova que nós fizemos a semana passada, tá? Então eu não sei a nota de cada um de vocês, eu vou lançar essa nota agora, hoje, devo lançar hoje ou amanhã, quer dizer, essa semana ainda, né? Eu vou lançar essas notas lá no portal. E só lembrando para vocês que as próximas provas vão ser aplicadas pela Croton e não por mim, tá? Então, a prova, a segunda oficial vai ser da Croton, a segunda parcial é o nosso trabalho, né? Por falar nisso, como é que está indo o trabalho, gente? Já está pronto o trabalho? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Pronto, não, mas tá. Estão fazendo o trabalho, então? Sim. A parte escrita, como o senhor pediu, né? Isso. É importante que vocês façam e não bobeiem, porque falta pouca coisa para entregar o trabalho. Vocês têm um mês aí para fazer o trabalho, tá? Então, se vocês não fizeram ainda, tem que ser a toque de caixa agora, porque tem bastante coisa para ser feita para vocês fazerem um trabalho decente. Então, vocês têm que se apressar aí, tá? Então, juntem o pessoal da equipe, embora nós estejamos aí, estejamos confinados em casa, né? Mas sempre é possível vocês fazerem suas reuniões através desses aplicativos. O próprio Teams dá para você usar, mas você tem também o Skype, tem Zoom, tem outros também, né? Não sei bem quais outros aí, mas vocês podem fazer reuniões para discutir a respeito disso, né? Não deixem para a última hora, tá? Vocês não estão de férias. Ponham isso na cabeça, né? Não é para ficar em casa o dia inteiro jogando no computador, vendo filme. Tem que ir comendo, né? Tá todo mundo engordando, é claro, né? Não pode fazer isso. Vocês têm que estudar. Aproveitem o tempo para estudar, tá? Já que vocês não podem sair para fazer outras coisas, passear, fazer outras coisas que vocês gostam de fazer, aproveitem o tempo para estudar, para aprimorar os seus conhecimentos. Isso é bastante importante, gente, tá bom? E eu já disse a vocês também, né? Se vocês precisarem de mim, quiserem discutir qualquer coisa sobre o trabalho, é só vocês me avisarem. Se quiserem que eu participe de alguma reunião nesses programas aí, não tem problema. Vocês podem me incluir, é só me avisar com antecedência para me programar, né? Porque às vezes eu não posso, eu tenho outras aulas que eu tenho que dar também. Mas eu estando disponível, vocês podem contar comigo, não há problema nenhum. Vamos discutir isso e vamos fazer o trabalho, que é bastante importante. Tudo bem, gente? Vamos dar uma olhadinha rápida. Vocês devem ter feito a sessão 3.1 para me entregar, mas de qualquer forma eu só vou falar da 3.1 a semana que vem. Então, para quem não entregou ainda, não tem problema, eu vou até aceitar que entregue até a semana que vem. Então, aqui a seção 3.1 vai falar dos tratamentos térmicos, né?
A unidade 3 fala de tratamentos térmicos. Então, a seção 3.1 vai falar dos dois mais conhecidos, né, que são recozimento e normalização. Então, é importante que vocês entendam isso, porque são dois tratamentos bastante utilizados. Uma das principais funções deles é aliviar tensões, né? Então, você tem um tratamento chamado Tempera, que vocês vão ver na outra unidade, que é um tratamento térmico extremamente violento, né? Você esquenta o material, esquenta o aço a uma temperatura bastante elevada, né? 900 graus, alguma coisa assim, 1000 graus, até mais do que isso, dependendo do como você faz, e resfria mergulhando o material em água, por exemplo, ou água salobra, ou então óleo, alguma coisa assim. Então, o resfriamento ocorre muito rapidamente. Isso é extremamente violento com o material e, em muitos casos, se não for bem bolado o tratamento, causa trincas, né? Então, quando você faz o tratamento e não ocorre trinca nem nada, uma coisa que você tem que fazer é um alívio de tensões, né? Aí você usa um tratamento térmico específico, né? Para têmpera, que é têmpera e... Só um minutinho. Qual é o nome do tratamento? Agora me fugiu aqui agora, gente. Deixa eu procurar aqui só para dizer para vocês isso. Revenimento. Têmpera e revenimento, tá certo? Então, aqui, ó, têmpera e revenimento. Mas isso é na próxima sessão. Então, na sessão 3.1, vocês vão ver, então, os conceitos de recozimento e normalização. E vão ver que eles são muito parecidos no início, né? A parte de aquecimento é idêntica para os dois. Depois você espera normalizar a temperatura e aí você resfria. E o resfriamento é que é diferenciado, né? Então, vocês vão aprender bastante com isso. Então, estudem bastante, façam os exercícios. Quem já me entregou, mesmo assim, dê uma olhadinha, pega ao Sem Medo de Errar, apresenta o problema, que é o que foi apresentado no começo da sessão, né? E ele tem a solução dela aqui. Então, tente acompanhar esse raciocínio, que é bastante importante. Depois vem a situação problema, que é o que vocês têm que entregar para mim, né? O que eu quero que vocês façam não é simplesmente pegar e copiar aqui, tá? Eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Eu peço para vocês fazerem isso para que vocês, quando vocês estão lendo e escrevendo, mesmo que vocês façam a besteira de só copiar o que está escrito aí, você tem que raciocinar no que você está escrevendo. Só com isso você já aprende alguma coisa. Então, mesmo correndo o risco de que vocês não façam como devem, que é estudar, analisar e depois escrever, não. Mesmo que não seja assim, vale a pena, porque vocês vão conseguir aprender, né? Então, tem a resolução aqui. E aí, os 3 problemas nossos aqui, né, que é do faça valer a pena. Então, na primeira questão, nós temos... é uma questão sobre composição de aço, né? Então, você tem 5 alternativas, vai ter que explicar qual é a correta. Na segunda questão, tem 3 afirmações, você vai ver quais delas são corretas e vai justificar as erradas, por que estão erradas. E na terceira, você vai ter que dizer qual é a alternativa que traz as palavras corretas para serem introduzidas no texto ali. Aí não precisa justificar as outras, basta você dar a correta, que já está bom, tá certo? Então essa é a nossa sessão 3.1, que nós vamos ver a semana que vem. Então, lembrando, quem não entregou ainda, a sessão 3.1, as passadas eu já não aceito mais. Então, a 3.1, quem não entregou ainda, pode entregar até quarta-feira da semana que vem, tá? Então, mas na quinta-feira eu já não aceito mais. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não, professor, muito bem explicado. Valeu. Obrigado. Então, gente, lembrando, façam o trabalho, não bobeiem, façam as atividades do portal também, todas as atividades, isso é muito importante, principalmente nessa fase, porque a faculdade monitora isso, né? Então, chegam relatórios para o coordenador de tudo que vocês fizeram e deixaram de fazer.
Então, o coordenador, inclusive, cobra dos professores. Por exemplo, se vocês, nessa disciplina, não acessam o portal, não fazem os exercícios que estão lá e tudo mais, vem um relatório para o coordenador, ele chega para mim, o Matheus chega, ó, Ismael, ó, esses caras aqui não estão fazendo os exercícios lá, ó, você precisa dar uma dura neles lá, né? Então, espero que vocês entendam isso, eu quero que vocês aprendam, mas para isso vocês têm que estudar e fazer os exercícios lá, isso é muito importante, tá? E, mais uma vez, para ser chato, façam o trabalho. Se precisarem falar comigo, é só mandar mensagem para mim no grupo, e também me incluir em conversa, se vocês quiserem, que eu possa ajudá-los a fazer o trabalho. Não deixem para a última hora. Eu não vou prorrogar o prazo de entrega. Então, façam isso o mais rápido possível. Tudo bem, gente? Algum comentário? Alguma pergunta? Bom, se ninguém tem nada, então eu vou encerrando nossa aula de hoje aqui, mas até 9h10, que é o nosso horário, eu vou ficar disponível aqui. Então, vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, eu estou disponível aqui para vocês. Então, um abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, professor. Até mais. Professor, Diga. próxima semana para fazer o 3.2 também? Enviar para você? Bom, para a próxima semana é o 3.1. Se você quiser fazer tudo, Ah, não tem sim. problema. Você ganha tempo, é até melhor para você. Desde que você leia e entenda os assuntos. Entendendo os assuntos, ótimo, pode mandar antecipado, não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Ok. Professor, professor Ismael, Oi, diga, Lessa. ó, eu tava esperando o pessoal sair. Minha cara, eu tô com uma dúvida, mas não sei se o senhor vai poder responder. Em Diga. relação aos estágios. Estágio? Sim, Qual é a sua dúvida? porque pelo que a Daniela falou no início do semestre, ela falou que são dois tipos de estágio, não é isso? Ah, O obrigatório, que eu acho que é 400 horas, né? 4.000 horas, sei lá. não, 4.000 não é mais do que a faculdade? Não, não é. Não, 400 é 400, um negócio desse sim. Acho que é Não é isso? 260 horas, se não me engano. 260 horas. E Estágio. tem, e tem outro que é o estágio, que é uma matéria de estágio, não é isso? Você tem a disciplina de estágio, né? E como é que você poderia me explicar como é que funcionam essas duas? Na disciplina de estágio, você vai aprender a fazer o relatório, vai aprender o que você tem que estudar lá no estágio, o que você tem que fazer, né? O estágio propriamente dito é numa empresa onde você vai ser colocado num setor qualquer, de acordo com a sua experiência e com o que eles desejam, e lá você vai ajudá-los de alguma forma, né? E mais do que isso, você vai aprender. Aliás, se você for bom no seu estágio, você pegar um estágio numa empresa e for bom lá, a chance de você ser contratado é altíssima. Então, por isso que é importante você pegar um bom estágio e se dedicar ao estágio realmente, sabe? Você mostrar que você é bom, resolver todos os problemas que eles passarem para você se antecipar, inclusive, a todos os problemas, isso é bastante interessante, tá? Agora, como nós estamos todos confinados, eu acredito que a parte de estágio esse semestre já está bastante comprometida. Então, eu não sei bem, você é da mecânica, não é isso? Sim. Então, eu sugiro que você mande uma mensagem para o Matheus, que é o nosso coordenador, perguntando para ele como é que fica o estágio esse semestre, que eu acho que não deve haver essa disciplina esse semestre por causa disso, né? Que você não pode ir para o estágio, como é que você vai fazer estágio, né? Não, mas é isso. É porque apareceu por acaso, né? Apareceu uma proposta, entendeu? É. De
Um colega meu me mandou um link e eu peguei em contato com a empresa São Francisco. Certo, São certo. Francisco, uma coisa. E aí tem a área de projetos sustentáveis. Ela é mais voltada para a área de engenharia civil. Só que projetos sustentáveis também pega a área de mecânica, né? Tem várias coisas que pode pegar a área de mecânica. Com certeza, com Aí eu certeza. falei com o engenheiro responsável, é um tal de Bruno. Sim. Aí ele pegou e falou que podia servir como estágio voluntário e tal. Aí eu gostaria de saber se serviria que aí eu, no caso, eu participaria dos projetos, do cálculo, essas coisas assim, entendeu? Acompanharia. Sim, sim. Aí eu gostaria de saber se faria parte do estágio, né? Olha, eu acho que a ideia sua é ótima. Agora, eu não lido com estágio na faculdade, eu já lidei muito tempo atrás, agora não mais, mas eu sugiro que você fale com o professor Matheus, realmente. Eu acho que ele é a pessoa mais indicada, porque ele, como é o coordenador, você vai explicar como é que é a empresa, explicar o que seria o estágio, e ele vai dizer para você, olha, serve ou não serve, porque como experiência certamente serve. Agora, eu não sei se para o estágio seria válido. De qualquer forma, fale com ele que eu acho que vale a pena, viu? E se der certo, não perca a oportunidade, porque aí você teria grande chance de ser contratado nessa empresa. Porque, tipo assim, se realmente servir como estágio, por ser voluntário, você não recebe nada, não é isso? Aí, no máximo, um transporte ou algo do tipo, um auxílio. Aham. Então, se no caso servir como estágio realmente, aí eu posso até topar, mas se não receber nada é complicado. Eu entendo, eu entendo. Concordo com você. Então, minha Certo? sugestão é fale com o professor Matheus, então, e pergunte para ele se vai servir como estágio para você. Obrigado, valeu. Tá bom? Valeu. Isso aí, Lessa.